Bonjour, galerinha, como é que vocês estão? Gente, faz acho que umas 3, 4 semanas atrás eu postei no meu Insta uma caixinha de perguntas para vocês mandarem todas as dúvidas que vocês tinham em relação a como fazer cor, a corte. E daí o que eu tô fazendo? Selecionei algumas e eu vou criar alguns conteúdos explicando pra galera cada assunto. Hoje eu vou falar sobre esfumar raiz. Tem muita gente que me pergunta assim, Johnny, como é que faz uma raiz esfumada sem ficar marcas? Tem muita galera que me fala assim, como é que tu esfuma o cabelo e não fica marcado e tal. Na hora de esfumar a raiz, na verdade, é um combo de tudo. O que eu costumo dizer nos workshops que eu dou e tal pra galera? Eu trabalho muito com essa linha de baixa manutenção, então eu não costumo deixar tacar um monte de mecha na raiz. Não é o meu estilo de trabalho, tem quem faça e tá tudo bem. Só que eu acho que a gente consegue um efeito muito mais, uma transição muito mais natural. Quando a gente fala sobre esfumar raiz, é bem complicado assim a gente definir, é assim assado que faz e deu, vai tá bom. Não. O esfumado, existe três formas, na verdade, de trabalhar esse esfumado, que é o apagado de raiz, o esfumado e o sombreado. Apagar a raiz é quando tu bota um tom geralmente mais escuro que o tom natural da cliente ou do mesmo tom e tu apaga aquela mecha, que não é o que eu costumo fazer. Eu gosto sempre de trabalhar com a parte de sombreado e esfumado. Por quê? Quando eu vou trabalhar as cores que eu faço, eu sempre gosto de criar um efeito de fundo mais queimado. Como é que eu trabalho isso? As minhas mechas, a grande maioria delas, elas são bem próximas da raiz, assim. Só que eu consigo, na hora do esfumado, eu desço elas até mais ou menos a altura da orelha aqui, depende de cada caso, mas eu sempre costumo descer bem, porque ela vai ficar com esse fundo dela natural, onde eu esfumei vai criar um efeito, um tom um pouquinho mais claro do que o tom natural dela, e a cor das pontas. Esse efeito fica muito incrível, porque a gente consegue ter um efeito meio que de queimado do sol, sabe? Então é o que eu mais curto fazer. Tem clientes que eu esfumo pouco, tem clientes que eu acabo esfumando mais. O segredo do esfumado começa na mecha, na hora de tu fazer a mecha. Eu acho que a gente tem que, na hora de montar a cor, evitar deixar qualquer barra no cabelo. Porque depois, por mais que tu esfume, esse esfumado ou sombreado, com o tempo ele vai abrindo, ele vai desbotando e vai saindo. E daí pode correr o risco de ficar marcado esse cabelo. Então, começa na hora da aplicação do pó descolorante. Na hora que tu for aplicar o pó descolorante, procura já aplicar ele mais em gráfico ascendente, assim, deixando ele mais... não uma linha reta, deixando ele já mais esfumadão, assim. Óbvio que isso não vai evitar de ter marcas, mas já vai facilitar muito na hora de esfumar a raiz. Na hora de esfumar, eu sempre procuro esfumar com um tom mais claro do que o tom da cliente. Por quê? Porque eu quero esse efeito de sombra. Eu não quero eliminar essa mecha que está na raiz. Eu só quero que essa mecha crie uma sombra e dê continuidade com a cor da ponta. Então, se a cliente tem uma base 5, eu vou esfumar com uma base 6. E daí a nuance que eu escolher ali para o efeito que eu quero. Então, eu nunca vou usar uma base mais escura ou a base natural dela para esfumar. Porque eu gosto desse efeito de fundo suavemente mais claro. Na hora de esfumar, o maior segredo, eu acredito que seja na aplicação, o cabelo tem que estar muito molhado. Por que ele tem que estar bem molhado? Porque se ele não estiver molhado, tu não vai conseguir fazer aquele blend do esfumado e a transição com a cor da ponta. Ele vai ficar marcado. Então, na hora que tu for esfumar o cabelo, deixa muito molhado. O cabelo tá secando, borrifa a água, esfuma, deixa ele bem molhadinho, porque isso tu vai evitar de deixar qualquer marca do tonalizante, já que o descolorante em si acaba deixando um pouquinho marcado, só que daí não adianta tu eliminar a marca do descolorante e criar uma segunda marca com o tonalizante. Então sempre usar ele bem molhado. Eu, quando vou fazer as minhas cores, eu sempre faço a raiz e tonalizo as pontas junto. Por quê? Quando eu faço a raiz e tonalizo a ponta junto, eu consigo criar uma fusão, passando os dedos assim, entre uma cor e outra. Então isso já me ajuda muito a não deixar nenhuma marca na hora de esfumar. Tem a galera que curte esfumar primeiro, daí deixa o tempo de pausa, enxágua e tonaliza a ponta. Eu já curto fazer tudo junto, porque isso já me economiza tempo também.
e eu consigo criar um blend melhor entre raiz e ponta. Eu acho que o dos maiores segredos assim do esfumado é isso. Eu já salvei muito cabelo só com a técnica de esfumado ou correção de cor com tonalizante. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então me contem aqui quais as dúvidas de vocês em relação a esfumar raiz. Nós!